Boa tarde, turma. Hoje nós vamos fazer uma revisão geral de todo o conteúdo até o dado momento, né? Que foi aplicado, que foi a história no tempo, a história e o historiador, né? A origem dos seres humanos, que é o criacionismo e o evolucionismo. Falaremos também sobre a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Então, dentro desse conteúdo, eu vou iniciar hoje com vocês falando sobre o trabalho do historiador, né? E essa relação do tempo com a história. O trabalho do historiador nada mais é do que uma busca incessante, através de pesquisas, para se aprover de instrumentos históricos. Por exemplo, existem as fontes históricas materiais e imateriais. E quais seriam elas? As materiais são aquelas que são palpáveis, tipo documentos, artifícios, objetos, né? Relíquias. A ossada de um dinossauro, por exemplo, encontrada, ela é um tipo de material histórico, né? E é fonte material. Mas, em relação a uma testemunha do passado, relacionada a um conteúdo histórico, ela já é uma fonte imaterial, né? Ela é imaterial porque ela é uma memória, né? Ela é uma relação de testemunho. Ainda pode ser também fontes imateriais, músicas, lendas, línguas, crenças, tradições, são todas imateriais, mas não deixam de ser fontes históricas. Alguns instrumentos aqui que eu separei nesse conteúdo são instrumentos que são materiais. Nós temos aí o telefone, um livro, fotografia, um tablet e cartas, né? O historiador, com base nos estudos que é feito e os anos que se passam numa academia, na universidade, ele tem essa relação de conduta da história com o tempo, né? E se aprovê dos conteúdos que lhe é determinado. Dentro dessa versão da história, é interessante a gente pensar a história, como ela é construída, né? O seu princípio. Ela teve o seu trabalho de estudo começou em 1929, desculpa, conhecido como a Escola dos Análises. E essa proporção da Escola dos Análises, ela tinha como defesa, né, a valorização dos grupos sociais, bem como aqueles que eram marginalizados em decorrência de estrutura da própria sociedade, né? A história no tempo, ela tem já uma relação de cronologia, né? Essa relação de cronologia é medindo o tempo de acordo ao seu tempo. E como é feito isso? A história no tempo, ela tem uma relação do presente, passado e futuro. Mas o tempo na história, ele é resultado de horários, minutos e segundos, né? Que eles determinam toda uma relação de conduta. Mas eu pergunto para vocês, quais as medidas que temos do tempo? Nós teremos o relógio, é um dos principais elementos, né, que condiz a esse instrumento do tempo, bem como a ampulheta, que ela determina o tempo também. A ampulheta, para quem não sabe, é um instrumento que ele é giratório e tem uma quantidade de areia, que ele faz uma determinação da longa-metragem desse tempo, né, geralmente utilizado muito no Egito Antigo. A outra também, instrumento da história com relação ao tempo, a gente tem o calendário. Lembrando que a princípio tivemos o calendário judaico e posterior a ele teremos o calendário nosso, né? Nosso calendário atual. Aqui tem alguns instrumentos da cronologia no tempo. Aqui nós temos o relógio de sol, né? A clipta, a ampulheta, o relógio de bolso, relógio penduro, relógio de pulso e o digital. Então, no processo histórico, nós tivemos desencadeados vários instrumentos que nos levam até os dias atuais. Hoje nós temos satélites, hoje nós temos toda uma relação de conduta da evolução didática e uma evolução também do avanço tecnológico. Então, ao passar dos tempos, isso foi se modificando. Por exemplo, esse relógio de sol, ele é de 4.000 anos, ele tinha uma relação de conduta com os antigos, como as pessoas mais antigas faz essa relação de verificar e medir o tempo de acordo ao meio-dia. Por exemplo, ao momento em que o sol se põe ao meio do céu, significa que é o meio-dia. Então, a relação do homem, no contexto da história, era muito ligado à natureza.
A natureza era o artifício principal de elevação do homem, bem como outros instrumentos. A gente vai ver aqui a ampulheta, que eu falei anteriormente, a gente vê o relógio de bolso, geralmente os coronéis da época dos senhores de engenho utilizavam muito esse relógio de bolso. O relógio de penduro é aquele relógio grande que geralmente as pessoas tinham na sala, como se fosse um ornamento. O relógio de pulso, ele já é um relógio mais atual. Ele é um relógio mais atual, né, dentro dessa realidade.